Olá, olá, tudo bem? Se você lidera uma equipe ou está se preparando para liderar uma equipe, é fato, você vai precisar dar feedbacks. E dar feedbacks é um dos grandes desafios da liderança. Existem vários motivos. Tem líderes que não gostam de dar feedback porque vai ter que enfrentar o seu liderado, vai ter que falar muitas vezes coisas que vai gerar desconforto, pode gerar conflito, pode gerar contestamento ou afastamento. Muitos líderes têm medo de dar feedback. Muitos líderes não têm preparo para dar feedback, então são várias, dá para construir uma lista enorme de motivos e justificativas para que os líderes não deem feedback. O fato é que é uma ferramenta fantástica e fundamental para o desenvolvimento dos seus liderados. Aliás, eu já fiz um vídeo que fala de líder desenvolvedor, aqui embaixo vai ter um link, clica aí e acessa, porque tem bastante coisa interessante e legal lá para você também. Bacana? Mas vamos aos fatos do feedback. Segundo a GPTW, Great Place to Work, dar feedbacks aumenta o índice de confiança das pessoas, não só no seu líder, mas também na sua organização, também na sua empresa. De acordo com a Great Place to Work, quando se dá um feedback para o liderado, aumenta o índice de confiança em 76%. 2 a 3 feedbacks, aumenta em 86%. O líder que proporciona mais de 4 feedbacks ao seu liderado ou aos seus liderados aumenta em mais de 90% o índice de confiança do seu liderado, da sua equipe em relação à sua gestão, à sua liderança e à própria organização. Perceba então a importância de se dar feedback de uma forma extremamente assertiva e efetiva. Com base na minha experiência como gestor, como líder, nos livros que eu li, nos estudos que eu tive e no compartilhar com outros líderes dentro das empresas que eu aplico os treinamentos, eu acabei mapeando 15 grandes erros que impactam na hora de dar feedback. E nesse vídeo e nos próximos vídeos, você está assistindo o vídeo de uma série de 3 vídeos, eu vou trazer esses 15 grandes erros e como é que a gente faz para corrigir esses erros na hora de dar feedback. Legal? Vamos então aos primeiros 5 grandes erros ao se dar feedback aos seus liderados. Na verdade, o primeiro é um grande erro porque é a ausência de feedback, ou seja, não dar feedback. Esse é o primeiro grande erro, porque você está privando o seu liderado de se desenvolver, de saber se está indo bem ou se não está indo bem, e se não está indo bem, onde ele pode melhorar mais ainda ou corrigir o seu comportamento para que ele possa fazer as mudanças necessárias no dia a dia, nas suas rotinas e na sua performance. Então, não dar feedback por si só já é um feedback ruim. O segundo grande erro é não preparar o ambiente, é não quebrar o gelo, é não ter um planejamento prévio de onde você vai fazer e como você vai fazer, como você vai chamar o seu liderado e como você vai iniciar essa abordagem. E a preparação do ambiente é um ambiente tranquilo, calmo, sereno, afastado das pessoas, onde elas não te incomodem enquanto você está proporcionando este feedback. E um quebra-gelo inicial, conversar com a pessoa sobre amenidades, saber como ela está, como é que está o trabalho, se está precisando de ajuda, se tem alguma dificuldade específica, para só depois você entrar efetivamente com o feedback que pode ser positivo ou para uma mudança de comportamento, ou seja, corretivo. O terceiro grande erro é deixar cair no esquecimento, ou seja, aconteceu alguma coisa que precisa ser evidenciada de forma positiva, ou seja, um comportamento bacana, uma entrega que superou as expectativas, ou um comportamento inadequado, ou seja, não performou de forma adequada ou gerou impacto para o resultado da equipe, da organização. E aí você vai, depois eu faço, você pensa em outro momento, agora não dá tempo, está muito corrido. E aí passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou uma semana, 10 dias e aí você lembra que tem que fazer o feedback. O feedback ele precisa ser o mais próximo possível do evento, porque ele é oportuno, ele é pontual. Se você deixar passar muito tempo, o feedback não vai fazer mais sentido. Sem contar que você privou o seu liderado de corrigir o comportamento e pode ser que nesse período ele tenha cometido mais vezes esse mesmo erro. Quarto grande erro, apresentar os fatos com base em achismos, em pressupostos. Eu acho que, a minha impressão é que. O feedback ele tem que ter embasamento em fatos e dados, tem que ter comprovação. Naquele dia, naquele horário, com aquela pessoa, aquele comportamento gerou esse resultado que trouxe esta consequência. Então não é você na tua preparação, no teu planejamento, você primeiro precisa mapear o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, para daí efetivamente construir uma abordagem inicial. Porque quando você apresentar para o seu liderado tudo isso com base em fatos e dados,
ele não tem como contestar, ele não tem como se esquivar. Ele vai estar mais aberto porque percebe que você se preparou para fazer o feedback para ele. Quinto grande erro, expor o seu liderado aos outros colaboradores. Ou seja, chamar a atenção ou dar o feedback na frente de outras pessoas. Isso não é adequado. Talvez você já tenha feito outros cursos de feedback, ou assistiu outros vídeos de feedback e já ouviu algum autor ou alguns autores falando assim, para você fazer um feedback corretivo, ou seja, um comportamento inadequado, você faz em separado. Um elogio ou um feedback positivo você dá na frente das outras pessoas. Pela minha experiência, tanto um quanto o outro, no meu ponto de vista, o ideal é que seja feito no local reservado, em separado, porque até um feedback positivo hoje pode chamar a atenção de algumas pessoas, deixá-las melindradas ou achar que você nunca fez isso com ela. Então o ideal é que você faça isso em separado, não exponha o seu liderado, não fale aquilo que aconteceu na frente de outras pessoas. Você perde a sua credibilidade e o tiro vai sair pela culatra, porque ao invés de ter uma mudança de comportamento, é bem provável que ele se feche e você não consiga alcançar os resultados com ele, que normalmente é a mudança desse comportamento ou continuar fazendo aquilo que ele fez de forma positiva. E aí? Você por acaso já cometeu alguns desses erros? Desses 5 primeiros erros que eu estou apresentando para você aqui? Lembra dos resultados, das consequências, se você conseguiu trazer o resultado ou não, ou foi mais difícil você corrigir essa situação em algum momento? Se fez sentido para você, te aguardo no próximo vídeo com mais 5 grandes erros para que você possa ampliar mais ainda a tua percepção sobre esse processo que é extremamente importante para o desenvolvimento dos seus liderados e, é claro, a entrega dos resultados que você precisa fazer da tua equipe para a tua organização. Curtiu o vídeo? Gostou? Deixa aqui o teu comentário, curte, se inscreve no canal, compartilha com o máximo de pessoas possível para que você possa ajudar outros líderes ou outros aspirantes à liderança a desenvolverem essa habilidade, essa competência de dar feedbacks de forma assertiva, construtiva e efetiva para os seus liderados. Até uma próxima, muito sucesso sempre, forte abraço e fique com Deus.